Da mesma forma que em algumas situações é necessário haver problemas antes de haver uma solução, é necessário que haja uma pergunta antes de haver uma resposta. É possível você calcular infinito mais infinito sem levar a contradições? Sim. Porém, é possível você calcular infinito menos infinito sem levar a contradições? Não. Por quê? Porque se é infinito, então não acaba. Você vai ficar colocando infinito menos infinito, sendo que quando você adiciona, você subtrai. Não faz sentido. Logo, a causa do universo necessariamente não pode, né? A regressão para as causas do universo ou no universo não podem ser eternas. Tem necessariamente uma causa primária. E antes que chegue um espertinho dizendo que infinito menos infinito dá zero. Não. Neste exato momento, há mais bactérias, né? Vamos supor que no meu corpo aqui agora haja milhões, bilhões, trilhões de bactérias, diferentes ou iguais, dane-se, bactérias positivas ou negativas. Neste exato momento, somente na minha mão, podem haver tantas formas de vida positiva quanto negativa ou vice-versa. O número zero, ou melhor, o conceito zero, porque infinito não pode ser abordado primeiramente como um número, mas como um conceito, porque, por definição, por ontologia, por lógica humana, o conceito infinito é um conceito, ele não é um número, não é uma coisa definida. Por quê? Porque o ser humano não pode imaginar o infinito. Isto só Deus pode imaginar, viver e ser. Então, o infinito ele é mais um conceito do que um número propriamente dito, né? Então, se você pegar infinito menos infinito, não dá zero. Por quê? Porque o infinito, ou melhor, o zero, ele não é um número parado, ele não é um número estático, ele é um número constante. Na realidade, pode haver muito mais coisas positivas do que negativas, ou em uma pessoa, ou em um lugar, independente de ser a realidade material ou sobrenatural, pode haver mais coisas positivas do que negativas e vice-versa. Logo, infinito menos infinito não dá zero. Isto é lógica, tá bom? Eu queria falar mais de lógica, mas vamos continuar falando de matemática, assim. O contexto aqui, né, é fazer cálculos, fazer teorias, construir certos sistemas, pequenos sistemas, tá? Ou então grandes sistemas em pouco tempo, para nós chegarmos à conclusão de que necessariamente o universo ele tem uma causa primária e não é possível regredir as causas infinitamente. Logo, o universo não é eterno. E para você afirmar, você que é ateu, né? Você afirmar que o universo é eterno, você precisa garantir de que é possível haver formas de vida aos montes, aos milhares, por processos puramente aleatórios. Mas como que você pode afirmar que o universo é eterno sem nenhum design inteligente, sem nenhum raciocínio por trás, na pura aleatoriedade, se para você detectar qualquer coisa na realidade é necessário inteligência? Sabe? Para você dizer que o universo é eterno, que o universo não teve uma causa inteligente, que foi entropia, que foi simplesmente uma sucessão de acontecimentos puramente aleatórios. Foi uma explosão que criou o mundo, né? A teoria do Big Bang, que foi criada por um padre católico, diga-se de passagem, tá? E os ateus até hoje espelham com este fato. Para você detectar qualquer coisa na realidade, é necessário que haja inteligência. Um animal, por exemplo, ele não pode, né? Ele não tem senso do real. Você pode pegar um gatinho, colocar no espelho, né, em frente a um espelho, e ele nunca vai saber quem ele é. Você vai perguntar pro gatinho, quem você é? Ele vai miar, no máximo, ou vai te morder, porque você é chato, né? Você fica perguntando para um gato se o gato conhece ele próprio, porra. Então, o gatinho vai acabar lhe mordendo. Eu estou a favor do gatinho, tá? E o gatinho imaginário aqui, né? Vinícius, e como é que você prova que tal coisa existe ou que não existe neste contexto imaginário? Porque se você está falando que a aleatoriedade não existe, né? Tipo assim, neste contexto, como é que você prova que não é uma outra coisa que criou um computador ou que criou o universo? É possível você provar que uma coisa não existe, que uma teoria específica não existe, né? Tipo assim, se eu tenho um Deus, né? E eu falo que, vou dar um exemplo melhor. Eu tenho aqui um coelho da Páscoa. Eu acredito que um coelho da Páscoa criou o universo. Ou então eu acredito que
o universo é uma espécie de Matrix, né, que é um supercomputador que sustenta tudo isto. Cara, eu tenho dois argumentos aqui na lata. Primeiro, como que você prova que uma coisa não existe? Quando essa coisa não atende princípios ontológicos próprios. Por exemplo, um coelho, pela ontologia dele, ontologia é o estudo teórico do ser, pela ontologia de um coelho, pelo ser do coelho, pelas suas capacidades físicas, pelas suas capacidades mentais, ele não tem, por exemplo, a capacidade de falar. Logo, não é possível haver um coelho da Páscoa. Um elefante, bom, o elefante ele não pode ter asas. Por quê? Porque ontologicamente não cabe na natureza um elefante com asas. Isso seria uma anomalia genética, isso seria, sei lá, sabe? Porque os caras gostam de querer pagar de cientista, né? Os caras gostam de usar a ciência como rótulo para fingir erudição, não é, Antônio Miranda? E eu já falei 1000 vezes que a teoria da evolução nasceu como esotérica e foi criada por Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, e foi usada para financiar o movimento do bigodudo lá da Alemanha. Eu não vou falar a palavra com N porque parece que a porra do vídeo cai, tá? E foi usado, a teoria da evolução foi usada para fomentar movimentos terroristas como a Ku Klux Klan, tá bom? E isso aqui ninguém vai refutar. A maioria não vai nem entender o vídeo, cara. Mas eu tento, né? Então, voltando aqui à segunda parte, né? Eu provei logicamente que é possível você provar que algo não existe. E a segunda parte do argumento é basicamente o que Chesterton dizia, né? O católico, né? Um ensaísta chamado Chesterton, que era católico, ele dizia o seguinte, que o ateu, o problema do ateu não é que ele não acredita em nada, ele acredita em tudo. Como assim? Quando você fala que Deus criou o mundo, ele dá risada. O ateu militante dá risada. Mas o ateu militante, em vez de ele acreditar que Deus criou o mundo, porque tem todas as evidências lógicas, filosóficas, científicas e tudo mais, né, de que um Deus criou o mundo, que há um design inteligente, que as leis da física, que as leis da matemática permitem um design inteligente, o cara prefere acreditar que nós somos fruto de uma matrix, que nós somos governados por ETs, que nós somos frutos de uma entropia constante, ou nós somos frutos de uma... Vocês estão entendendo por que eu não consigo mais discutir com ninguém, cara? Vocês estão entendendo por que eu evito debate na internet? Vocês estão entendendo por que... Cara, isto aí é literalmente a volta dos que não foram. Porque, pelo que eu sei, a maioria de vocês não sabe nem escrever. O pessoal aí do ateísmo, né? O pessoal não sabe nem escrever. Como que você vai chegar a conclusões intelectuais se você não sabe escrever, se você não sabe pensar, se você não sabe interpretar texto, sabe? Então, é como se você... É como diz o Olavo de Carvalho, né? No Brasil ninguém fala português. Por quê? Porque ninguém sabe escrever. E eu já provei, né? Que a lógica é o princípio da coerência, da evidência, né? Para provar qualquer coisa na realidade, não é a ciência que é o primeiro critério, é a lógica. E o demônio, ele sabe, ele tem uma capacidade lógico-analítica absurda, ele sabe que a lógica é o princípio de tudo, ele sabe que no momento em que você destrói a lógica do ser humano, destrói a lógica na realidade, ele vai ganhar aquela alma, ainda que intelectualmente, né? Porque você ser burro não faz de você um pecador, né? Você ser analfabeto não é pecado quando a coisa não é culposa. Então, quando ele consegue distorcer a lógica na sua cabeça, cara, ele vai lhe ganhar pelos próximos 20 anos. Aí, o protestantismo foi um dos maiores sofismas, né, da história do mundo, né? O protestantismo existe há 500 anos. Se Martinho Lutero confessa que o objetivo da Revolução Protestante é tirar a Bíblia do poder da Igreja Católica, logo ele confessa que a Bíblia é católica. Então por que usar a Bíblia para querer destruir a Igreja Católica protestante? Sabe? Ou então o ateu, né? Nós só acreditamos na razão para favorecer o materialismo. Mas a razão é imaterial. Acho que eu vou fechar o vídeo por aqui, tá? 9 minutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. Calma, esse celular tá doido, velho, porra.